Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, bem-vindos à nossa teledireção espiritual neste dia de São João Maria Vianney, 4 de agosto, dia dos sacerdotes. Hoje vamos ver o plano de vida espiritual, parte 5. É a última parte. É o plano de vida espiritual diário. São sugestões, amados irmãos, não é um plano rígido e fechado. Sugestões para a sua vida espiritual. Veja o que você pode aplicar ao seu dia a dia. Pois bem, vamos então a essas sugestões. Em primeiro lugar, oferecimento de obras. É uma oração que você deve fazer logo ao acordar. Você reza colocando nas mãos de Deus todo o seu dia, seus trabalhos, seus anseios, seus projetos, tudo aquilo que você vai fazer ao longo do dia. Então, esta oração, meus amados irmãos, nos ajuda a entrarmos em sintonia com Deus logo ao acordarmos. Está bem? Você pode fazer outras orações além desta logo de manhã, mas eu recomendo que você faça esse oferecimento de obras ou oferecimento do dia logo que você acordar. Número 2, leitura do Santo Evangelho. Leia o Santo Evangelho todo dia. Eu recomendo que você leia pelo menos 10 minutos por dia. Leia, reflita um pouco sobre o evangelho que você está lendo. Você pode seguir, por exemplo, o evangelho de cada dia da missa. É uma opção. Você pode ainda fazer as leituras da missa do dia. Primeira leitura, salmo e o evangelho. Ou, dependendo do dia, 2 leituras, o salmo e o evangelho. Depende do dia. Então é uma opção que você tem também, refletir sobre as leituras da missa daquele dia. Ou você ainda pode também se programar para ler toda a Sagrada Escritura. Então você pode estabelecer trechos da palavra de Deus para cada dia para a sua leitura. Fica a seu critério, consulte o sacerdote para ver como ele pode orientar você. Mas o Evangelho todo dia alimentará o seu amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou você ainda pode ler o Evangelho e mais um pedaço da Bíblia a cada dia. Fica a seu critério. 10 minutos por dia eu recomendo. Número 3, leitura espiritual. É a leitura de algum livro espiritual sobre a vida dos santos, textos que aprofundam algum aspecto da fé, que explicam alguma virtude cristã e assim por diante. Existem muitos livros bons que alimentam a nossa vida espiritual. Nós indicamos uma lista de livros para a vida espiritual na nossa teledireção espiritual. Então dê uma olhada lá. São livros muito bons, livros dos santos, livros de doutrina católica, que vão ajudar você no seu crescimento da vida espiritual. Eu recomendo que esta leitura espiritual seja de pelo menos 10 minutos por dia. 10 minutos por dia, mergulhando no livro e refletindo sobre o assunto daquele livro, aplicando-o, então, à sua vida espiritual. 10 minutos por dia é o recomendado. Número 4, o Ângelus, o anjo do Senhor. É uma oração que se reza desde muito antigamente a Nossa Senhora ao meio-dia. Então, ao meio-dia, você para as suas atividades e está com Nossa Senhora durante alguns minutos, rezando esta oração, o anjo do Senhor. Vale a pena fazer isso. Então, a oração de parada no meio do dia. Número 5, a oração mental. Então, é a oração em que paramos um momento do dia para conversar com Deus. Está bem? Você escolhe um lugar tranquilo, silencioso, você estará a sós com Deus, sem que ninguém atrapalhe você, e ali você terá um diálogo amoroso com Deus. Você vai desabafar, você vai pedir a Deus alguma coisa, você vai agradecer a Deus pelo que Ele concede a você, vai pedir por alguém, vai reconhecer a bondade de Deus na sua vida, e assim por diante. É uma oração entre amigos, em última análise, Deus é nosso melhor amigo. Então ali você conversa com Deus, como está conversando com o seu melhor amigo. Eu recomendo pelo menos uns 15 minutos por dia, está bem? 15 minutos desta oração a sós com Deus num lugar tranquilo e silencioso, um lugar recolhido, está bem?
Se você quiser, em vez desta oração mental, você pode fazer a meditação cristã, seguindo o método de Santo Afonso Maria de Ligório, que nós explicamos em uma teledireção espiritual tempos atrás. Fica a seu critério, mas aí você teria que ter pelo menos meia hora de tempo para fazer essa meditação cristã. Fica a sua escolha. Número 6, a Santa Missa. Eu recomendo vivamente que você vá à missa todo dia. Há paróquias que têm missa logo cedinho para quem vai ao trabalho. Conheço também uma paróquia que tem missa ao meio-dia, por exemplo, né, para quem tem uma pausa no almoço e vai então ao encontro do Senhor. Na nossa paróquia temos missa todo dia, então você pode participar da missa conosco sem maiores problemas. Então vá à missa todo dia. Isso vai fazer com que você cresça na sua vida espiritual. Olha que maravilha, receber Jesus todo dia na Santa Comunhão. Nada melhor do que isso. Então, se você quer crescer na sua vida de santidade, vá à missa todo dia. Se você estiver impossibilitado, se for possível, a missa pela televisão. Mas não é o ideal, meus amados irmãos. Não é o ideal. A missa pela televisão não é o ideal. É um recurso extremo, quando não há possibilidade da missa ao vivo, a missa presencial. Está bem? Então, tome muito cuidado com isso. Né? O ideal é ir à missa na paróquia, na igreja, e receber Jesus ali na Santa Comunhão. Está bem? Então, receba Jesus todo dia na Santa Missa. Está bem? Faça o esforço de ir à missa todo dia. Ou pelo menos mais alguns dias por semana. Depende de você. Vale a pena. Você não se arrependerá disso. Número 7, o Santo Terço. Nós meditamos os mistérios da nossa Santa Fé. Nossa Senhora pediu em Fátima que nós rezemos o terço todo dia. Então é nossa obrigação. Reze o terço todo dia. Para você se colocar nas mãos de Nossa Senhora e vencer as ciladas do demônio. Está bem? Se você preferir, você pode rezar o rosário ao longo do dia. Não há maiores problemas. Depende muito do seu tempo. Mas o terço todo dia é obrigatório. O rosário, você pode rezá-lo também, repito, mas converse com o sacerdote para ver se você terá condições ou não de rezar o rosário todo dia, está bem? O terço é obrigatório. Número 8, o exame de consciência. O que é o exame de consciência? Você repassa, antes de dormir, as ações do seu dia. Então, à noite, ali, tranquilamente, 3 a 5 minutos de reflexão, você repassa as suas ações ao longo do dia. Você vê quais foram os seus erros, seus pecados ao longo do dia, o que você fez de bom também, claro, Pede perdão a Deus pelos seus erros, pelos seus pecados e se dispõe a melhorar. Então esse é o exame de consciência que você faz à noite, antes de dormir. Então você revê o seu dia e vê quais foram os erros que você cometeu para não cometê-los, evidentemente, no dia seguinte. Está bem? Então esse exame de consciência é fundamental para você perceber quais são os seus defeitos, quais são as suas fragilidades. Está bem? Então faça esse exame de consciência toda noite. 3 a 5 minutos, não mais do que isso. Isso é suficiente. Número 9. As 3 Ave-Marias antes de deitar. É uma oração muito antiga, recomendada por santos. Então você reza 3 Ave-Marias, pedindo a Deus que defenda você do pecado mortal. Está bem? Então essas 3 Ave-Marias você reza logo antes de deitar. Número 10, meus amados irmãos, é a visita ao Santíssimo Sacramento. Se você quer ir à missa e fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento, melhor, ótimo, serão 2 momentos com Jesus ao longo do dia. Agora, se você não pode ir à missa todo dia, faça o esforço de fazer uma visita ao Santíssimo Sacramento. Então você vai até o sacrário e ali então você cumprimenta Jesus, pelo seu amor e sua misericórdia. Numa próxima teledireção espiritual eu explicarei como fazer a visita ao Santíssimo Sacramento, está bem? Então, são alguns minutinhos que você dedica a Jesus dentro da igreja, visitando então o Senhor que está presente no sacrário. Se você tiver um pouquinho mais de tempo, você pode fazer também a adoração ao Santíssimo Sacramento. Então você pode fazer a visita ao Santíssimo, a adoração ao Santíssimo Sacramento, fazer os dois, então, ou fazer um ou outro.
outro, tanto faz. Né? Se você tiver mais tempo, faça a adoração, é melhor ainda. Alguns momentos de adoração a Jesus sacramentado. Eu ensinarei numa próxima teledireção espiritual o roteiro para adoração ao Santíssimo, está bem? Então não se preocupe com relação a isso. Pois bem, queridos, então essas são as dicas, né, para que tenhamos um dia abençoado, está bem? Então, isso você vai programar ao longo do seu dia para que você esteja sempre em oração. Claro que você pode acumular várias dessas práticas logo no começo do dia, se você tiver mais tempo. Depende muito de você, do tempo que você tem à disposição. Está bem? Então aqui são algumas sugestões que eu dou a vocês. Colocarei algumas dessas orações aí aqui nos comentários da Teledireção Espiritual para que vocês então comecem a exercitar isso. Está bem? Então a adoração e a visita ao Santíssimo eu irei explicar numa próxima direção espiritual. Está bem? Então aí estão as dicas para vocês, meus queridos irmãos, um planejamento diário de vida espiritual. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.